Olá, eu sou o professor Edson Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o seu joinha para contribuir aqui com a nossa publicação. Estamos no mês de novembro, mês da consciência negra, e todos os anos eu faço uma homenagem a um daqueles que eu considero importante na literatura, na música, na ciência, na arte. E este ano nós vamos homenagear, vamos trazer aqui para conversar com vocês o nosso querido Lima Barreto, que é um dos expoentes da literatura brasileira, e que este ano, no dia 1º de novembro, completou 100 anos de sua morte. Afonso Henrique Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881, foi jornalista, escritor e publicou romances, sátiras, contos, crônicas, e teve uma vasta obra em periódicos, em diversos jornais e revistas do Rio de Janeiro, e principalmente nas revistas mais populares ilustradas no Rio de Janeiro no início do século XX. Lima Barreto, como ficou conhecido, foi criado em uma família pobre, e filho de um tipógrafo, João Henrique de Lima Barreto, e de uma dona de casa e professora primária, Amália Augusta Barreto. Ambos afrodescendentes, ele, como já disse, tipógrafo, e ela professora primária numa escola que o próprio pai construiu para sua mãe trabalhar. O primeiro fato marcante na vida de Lima Barreto foi que aos 7 anos de idade ele ficou órfão de mãe, o que alguns dos seus biógrafos dizem que essa orfandade sua levou ele a ter comportamento introspectivo e muitas das vezes era uma criança temperamental. A vida acadêmica de Lima Barreto, no primeiro instante, ele foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto e conseguiu estudar no Colégio Pedro II, um dos mais importantes colégios do Rio de Janeiro, onde ele terminou ali o ensino primário, e depois ele entra para a Escola Politécnica, que a Escola Politécnica, que a gente pode chamar hoje, como se fosse uma universidade, é o centro mais importante que se tinha. Naquela época a gente ainda não tinha as chamadas universidades, você tinha escola de engenharia, escola de medicina, escola de direito, mas aqui é a Escola Politécnica, a escola de engenharia, e ele foi cursar engenharia. Como toda criança preta e pobre, e rapaz preto e pobre, em sua grande maioria, tem que trabalhar e estudar. Naquela época isso não era possível, você tinha ensino noturno, ensino era diurno, então ou trabalhava ou estudava, e Lima Barreto teve que largar o curso de engenharia e para ir trabalhar. Arrumou um emprego no Ministério da Guerra, e com esse emprego no Ministério da Guerra ele pôde, mesmo com um salário baixo que se tinha lá, a partir daí ele pôde se dedicar à literatura como ele sempre quis. Iniciou a carreira de jornalista no jornal O Correio da Manhã e contribuiu com diversos outros jornais, órgãos de imprensa como o Jornal do Comércio, revistas do Rio de Janeiro como a Fonfon, a Floreal, a Careta, e sobretudo tinha um jornal, que era um jornal anarquista chamado ABC, que ele também contribuía com esse jornal. E tem um fato curioso sobre esse jornal, e queria trazer esse fato, porque ele é importante, sobretudo pela posição de Lima Barreto no combate ao racismo e ao preconceito. Esse jornal publica, de um outro autor, uma matéria que falava mal, uma matéria que era racista e preconceituosa, e de imediato Lima Barreto disse à direção do jornal, ao redator do jornal: a partir de hoje eu não trabalho mais no jornal. E deixou de trabalhar no jornal, porque o jornal ele entendeu aquilo como desrespeitoso, não concordou de jeito nenhum com a posição do jornal de deixar publicar uma matéria daquela. Em 1914, Lima Barreto, insatisfeito com o emprego no Ministério da Guerra e com as críticas que ele havia recebido em razão dos livros que já havia publicado, ele entra em depressão e recorre ao alcoolismo para, digamos assim, para afogar as suas amarguras e as suas dores, e o que terminou que ele
terminou internado por conta disso, foi internado e foi um dos seus primeiros internamentos em razão de uma lista de vários jogos que ele teve. A partir de então ele foi submetido a diversos tratamentos para se livrar aí do alcoolismo, para curar aí para curar a sua depressão. Em 1917, após outra intervenção médica, ele ficou no hospital psiquiátrico e nesse momento ele consegue um redator, ele entrega um redator os originais dos Mudangas, que só viria a ser publicado após a sua morte em 1923. Meses depois, ele passa a sofrer alucinações, todo aquele quadro de depressão volta, e ele novamente, os irmãos dele tentam levar ele para uma casa em Guaratiba, que ficava afastada da cidade, tenta melhorar a qualidade de vida dele, o que terminou não dando certo, e ele volta a ser internado no Hospital Nacional dos Alienados. A partir dessa experiência, uma das últimas experiências de internação dele no Hospital de Alienado, ele passa a viver recluso, característica de pessoas que têm uma certa depressão, ele passa a viver recluso. Também a vida não tinha oferecido a ele muitas possibilidades, enfim, ele termina vivendo recluso. E ele escreve um livro que eu julgo um livro importantíssimo para a literatura da psiquiatria, a história da psiquiatria do Brasil, que é um livro intitulado Cemitério dos Vivos, onde ele vai fazer uma denúncia sobre as instituições psiquiátricas, que ele frequentou. Sobretudo porque ele tem uma longa história de internamentos e ele viu de perto e sentiu de perto como eram realizados os tratamentos nessas instituições. A partir dessas experiências, esse livro vai ser escrito em 1920, e ele só vai ser publicado lá por volta de 1956, se a memória me falha, mas eu vou trazer esse dado com mais precisão. Lima Barreto se destaca, Lima Barreto se destacou por ser denunciador das questões do preconceito racial, nas suas contas, nos seus romances, e demonstrou uma forte sensibilidade pelo tema de combate ao racismo. Isso não há nenhuma dúvida, toda a sua produção literária passeia, dá umas entradas nessa situação de racismo, preconceito, sobretudo em relação à cor da pele. Lima Barreto assumiu, digamos assim, assumiu uma crítica social muito forte através de uma escrita militante. Para você ter ideia, ele escreveu para um jornal, depois ele teve que sair desse jornal, mas escreveu para um jornal que era um jornal anarquista, naquela época o anarquismo, em 1910, 1920, até 1930, o anarquismo era muito forte, o sindicalismo brasileiro, então ele escreve para esse jornal anarquista. Esse conjunto de atributos fez de Lima Barreto um dos principais escritores da literatura brasileira, e para muitos críticos da literatura, Lima Barreto foi aquele que pavimentou, que construiu o caminho para que os modernistas pudessem trazer as suas ideias e propostas transformadoras na Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna aconteceu em fevereiro de 1922 e Lima Barreto morre em novembro de 1922. Lima Barreto foi candidato à Academia Brasileira de Letras duas vezes. Por duas vezes ele foi preterido na Academia Brasileira de Letras, e recebeu em 1919 uma menção honrosa pelo livro Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Já com a saúde debilitada, ali por volta de 1920, Lima Barreto se recolhe a uma casa lá no bairro de Todos os Santos, onde fica, e tenta mais uma vez concorrer à Academia Brasileira de Letras, mas sabendo que, talvez sabendo que não seria eleito para a Academia, ou deve ter ouvido de alguém palavras de desestímulo, ele termina aqui retirando sua candidatura. E a partir de então, cada dia mais os seus agravos de saúde
se intensificam. Agora, além da questão da depressão que ele já tinha, que já tratava, lhe apareceu mais o reumatismo, e as crises de reumatismo eram cada vez mais frequentes, segundo os seus biógrafos. E termina aqui, no dia 1º de novembro de 1922, Lima Barreto falece. Portanto, esse 1º de novembro de 1922, esse 1º de novembro agora, está fazendo 100 anos da morte de Lima Barreto. Não é que a gente se alegre com a morte de Lima Barreto, mas a gente celebra aqui a literatura e as obras daquele que pode ser considerado para a literatura um dos maiores escritores ali, ombreado com Machado de Assis e outros escritores brasileiros, né, que a gente pode dizer aí até para uma literatura universal. É importante que a gente diga que Lima Barreto foi um intérprete, né, do mulato defensor do subúrbio, e que dizia em seu, e ele diz um dos seus livros publicados acho que em 1956, que é Diários Íntimos, que, abre aspas, é difícil não nascer branco. É difícil não nascer branco. E que a raça para o branco é conceito, para os negros é preconceito. Então a vida de Lima Barreto, a gente percebe que as dificuldades, parte das dificuldades que Lima Barreto sofreu foi em relação à cor da sua pele, né? Numa sociedade recém-escravista, porque ele nasce em 1881, a escravidão é abolida em 1888, né? Para 1920 você tinha 10, 15 anos do fim da escravidão, 20 anos do fim da escravidão, 30 anos do fim da escravidão. É algo muito próximo, é algo muito marcante e é algo muito limitador na vida de alguém. Existem inúmeros biógrafos de Lima Barreto, mas queria deixar especialmente um aqui para quem quiser depois procurar. Essa obra chama-se A Vida de Lima Barreto, é uma obra publicada pela livraria José Olímpio e o autor é Francisco de Assis Barbosa. E essa obra é de 2002, eu diria que é uma obra recente, né? Já tem toda aí já tem novas descobertas sobre a obra, sobre a vida e obra de Lima Barreto. E eu vou colocar aqui também, sistematicamente, uma série de obras, né, que foram as obras de Lima Barreto, inclusive citando o ano aqui de sua produção. A primeira dela, acho que todo mundo conhece, todo aluno passa por essa obra, que é a Recordação do escrivão Isaías Caminha, de 1909, O Triste Fim de Prólogo Apucaré, de 1911, As Aventuras do Dr. Bugloff, de 1912, Numa e a Ninfa, de 1915, Vida e Morte de M. Gonzaga de Sá, de M.J. Gonzaga de Sá, essa é a obra que ele recebe a menção honrosa. Aí, Histórias e Sonhos, 1920. Então, até 1920, todas essas obras são obras em que ele publicou ainda em vida. A partir de agora, os Busundangas, os Bagatelas, Clara dos Anjos, que tem que ter um romance importante, né, da literatura de Lima Barreto. Clara dos Anjos tem uma parte que me chama muita atenção, que é quando a mãe de Clara leva ela até a casa do rapaz branco, né, que mexeu, né, como se utilizava antigamente, mexeu com Clara, e para que o pai ordenasse ou fizesse o rapaz casar com a moça. Ele não dá muita bola para isso, e naquele momento a mãe de Clara entende que ela é só uma família de pretos e pardos, e que na sociedade preconceituosa e que não ia ter muito a quem recorrer. Então a mãe de Clara pega no braço de Clara e diz, abre aspas, diz mais ou menos assim: vamos, Clara, que nesta vida nós não somos nada. Fecha aspas. E essa fala remete muito, né? E isso me tocou muito quando eu li isso, porque eu tinha ali 18, 19 anos, e negro e morando também na periferia, nos arredores da cidade. A gente sente na pele, né? E sentir é literal, a gente sente na pele o peso do preconceito e da discriminação. Então isso me tocou muito quando eu li esse romance. Diários Íntimos, 1953, é onde a gente fez a frase lá, entre aspas, que a gente citou, né? Vida Urbana, 53, Cemitério dos Vivos, que é o livro onde ele retrata a questão dos manicômios no Brasil, né? Essa luta maniconial. Na verdade, ele já dá início a essa luta maniconial quando ele denuncia a questão do tratamento dos manicômios. Ele dá início lá em 1919, né? Uma luta que só vai ter força em 1987, quando se fecha o manicômio de Barbacena, né?
Coisa do Reino de Jabon, de 56, Impressões de Leitura, de 1956. Essa impressão de leitura eu também li. É um livro sobre crítica literária, né? Correspondência, de 1956, e Subterrâneo, do Morro do Castelo, 1997. Né? E a última obra publicada de Lima Barreto que eu tenho notícia é Sátiras e Outras Subversões, são textos inéditos de 2016, que foi organizada por Felipe Botelho Corrêa. Então é a última publicação que eu tenho notícia dele. Então, deixo com vocês aqui um pouco da história de Lima Barreto. Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreve, tá certo? Deixa o seu joinha para o nosso canal continuar crescendo e compartilha com os amigos para que a gente possa distribuir conhecimento cada vez mais a todos e a todas que querem ter sede de justiça. E, antes de mais nada, antes de a gente de lutar contra o preconceito e contra o racismo, nós temos que ser antirracista.